Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Darlan, tá? Técnico de segurança do trabalho. Vou estar passando para vocês algumas noções de segurança no trânsito, tá? E espero estar ajudando todos vocês. A gente vai passar pelo primeiro assunto, né? Que é a direção defensiva. Um assunto bem falado que na área da segurança é, ela é muito tem muito ênfase, né? Que é uma questão de você estar na defensiva. Isso é uma série também que todos nós temos que pensar que todos os condutores de veículos, todos os motoristas tivessem a direção defensiva na cabeça, na prática. Não adianta também só de falar, né? Então tem que ser prática, tem que ser hábito, né? É hábito de segurança. E espero poder estar ajudando todos vocês com todas essas noções, todos os procedimentos, tá? Tudo que fala sobre questão da direção defensiva, tá bom? Então assim, a nossa cultura, né? A nossa cultura ela é muito, não é muito, não tem muito ênfase, né, para isso. A questão educacional também, nossa, não fala sobre isso também. A gente simplesmente passa um pincel, né, sobre a questão do trânsito. Então é muito importante. Então a direção defensiva consiste em um conjunto de técnicas, né, que é um procedimento cuja finalidade é capacitar o condutor a dirigir com o máximo de eficiência e segurança, evitando acidentes, colisões, mesmo em condições adversas, ou diante de ações incorretas de outros condutores ou pedestres. Então, a direção defensiva, ela fala muito sobre segurança, ela fala muito sobre prever, né? Alguém que é prevencionista, alguém que tem um olhar lá na frente das coisas. Então, vocês, futuros técnicos, têm que ter essa visão, né? No trânsito também, né? Então, a gente está falando sobre isso, sobre trânsito, mas o conceito geral de técnico de segurança do trabalho tem muito a ver no trânsito, tem muito a ver no trabalho de vocês. Então, o carro da empresa, cuidado, é, também é, questão de velocidade na direção defensiva é muito complicado. Você quase não é zero de você é, não conseguir andar na defensiva você andando rápido. Então, quando você anda devagar, o que acontece? É, tem uma série de fatores que podem causar um acidente. Um deles é a velocidade, é desrespeito à sinalização. Então tudo isso a gente vai ver, né? Então, questões adversas, né? Andar em velocidade na chuva, neblina, à noite. Então tem todo um cuidado. A defensiva, o que? Tá à noite, então eu vou andar mais devagar. Então você tá andando na defensiva. Você está se precavendo de alguma coisa acontecer, certo? Então os acidentes ele acontecem por isso, falta de respeito de sinalização, falta de respeito de procedimentos, falta de não verificar como está o veículo, então pode acontecer. Então questões também de embriaguez, questões psicológicas, estresse, tudo varia no trânsito. Então quando você está no trânsito tem muita série de fatores para chegar ao acidente, como eu sempre vou falar aqui para vocês. Riscos mais perigo vai ser igual acidente, pessoal. Então é muito importante vocês terem isso em mente, tá bom? Para poder estar andando na defensiva, correto? Então o condutor ele deve também dirigir um veículo exige conhecimento, habilidade, passar por lugares diversos, complexos e nem sempre conhecido nos quais também circulam outros veículos, pessoas, animais, e por isso tem muita responsabilidade, sobretudo. É, faz o volante muito importante para que o condutor conheça as regras de trânsito, técnicas de dirigir, de segurança, saber como dirigir, situações de risco. Vamos então conhecer um pouco desses fatores, ok? A influência do desempenho do motorista, do condutor do veículo. Então, o checklist primeiro pessoal, né? Ver como é que você tá, como é que você tá nesse dia para poder conduzir esse veículo. Aí vem os setores mecânicos, né? Verificar peças, verificar a roda,
verificar como é que tá o carro, tudo. Desculpa. Ok. Para poder conseguir fazer é, esses elementos aí, ok, pessoal? Conhecimento do condutor é muito importante. Ele deve ter o máximo de informações sobre legislação de trânsito, infrações, penalidades, normas gerais, circulação e sinalização. E outros, né? Então, primeiramente, conhecer o veículo é o primeiro passo, né? Saber que ano, quais as tecnologias que ele tem, quais as questões de defensivas, de freio, como é que tá, né? Que são freios, como é que tá a roda, o equipamento, o volante. Então, uma série de fatores para você entender de sinalização, de normas, pavimentação, trajeto, questões adversas, como eu falei, chuva e tal. Então, pavimenta saber como é que é aquela cidade. De repente, você vai fazer uma viagem, você não conhece a cidade. Então, é muito importante, pessoal, você ter essas noções, também questão de manutenção, verificar que o equipamento tá, como é que tá o comportamento das pessoas, certo? Se existem pessoas embriagadas, crianças, motociclistas, idosos. Então, se essa via tem acesso para isso, de repente você está andando numa via onde não há via ciclista, e ou então você sabe que ali tem muito ciclista naquela hora que você está naquela hora que você está passando, certo? Então, ter esse tipo de conhecimento, pessoal. Então, é muito importante, tá? Ah, tem placas também de sinalização de crianças, de motociclistas. Muitas vezes a gente não presta atenção, velocidade, né? É, tem uma série de fatores que previnem a questão do acidente, né? Então, é, prestar muita atenção nessas questões também de pavimentação, planejar, né? Se você vai fazer uma viagem, você tem que planejar também, sair de casa, planejar também, que o acidente ele não escolhe pessoas, certo? Ele ele é criado, né, por nós. Ou pode ser uma falta de, de procedimento nosso, uma ou de outra pessoa, ou você não andou na defensiva, ou você não respeitou a sinalização, ou você não sabia das informações que existiam naquela pavimentação. Então é uma série de fatores, como eu falei, é um cálculo matemático, é uma corda que ela vai se desfiando, vai se desfiando, você vai fazendo ou faz errado e uma hora é onde as coisas acontecem. Então andar na defensiva é prever, é verificar, é analisar, é se desviar de obstáculos, correto? Então é muito importante vocês terem essa noção, pessoal. Saber como é que tá todo essa questão, certo? Como que a gente vai conduzir tudo isso. Então, as estratégias, né, de evitar um acidente. É muito importante. Sempre perguntar o que pode dar errado, certo? O que pode dar errado, pessoal, nesse nosso trajeto. Então é muito importante isso. Sabemos essas condições, correto? Atenção. Toda atenção é pouca. O condutor defensivo deve estar alerta ao tempo inteiro, precisa observar tudo que a pessoa possa trazer de informações ou causar ou causa de um acidente no trânsito. É muito dinâmico, as coisas que surgem e mudam rapidamente. A criança que se aproxima do bordo de via, condições adversas, né? A gente fala muito sobre isso. Comportamento dos demais condutores. Então, geralmente no trânsito, a gente vê muito comportamento não adequado, né? Para correto, né? De pessoas passando pelo lado direito, pessoas andando sem capacete. É cultural, principalmente para cá, para nossa região. Infelizmente, é duro falar sobre isso, mas é a verdade. Se você for pegar para fora, mais ou menos, no Japão se dirige pelo a mão do motorista, né, ao contrário da nossa, a respeito da base, né? Então eles respeitam
muita sinalização, eles têm é um país totalmente disciplinado, né? Só que teve que ter um impacto. O que que eu falo? As pessoas ela aprendem, elas só conseguem aprender quando ela tem um impacto, quando tem uma sequela, quando há um aviso de alguma coisa que pode acontecer. Então isso é um acidente. Isso quando acontece, é, as pessoas elas mudam toda a vida, mudam toda a rotina e acabam aprendendo. Às vezes temos que sentir algo na pele para aprender. E isso é só assim que a gente vai procurar usar um capacete. Quando você cair, arranhar a cabeça, arranhar alguma coisa, sofrer um braço, quebrar um braço. Então, sem, esses, sem essa proteção, o cinto, se existir um impacto de uma batida sem um cinto, você vai pensar duas vezes de não ter usado. Então, infelizmente, a gente tem que esperar as coisas acontecer. E na direção defensiva, a gente não espera as coisas acontecer, a gente evita. Então, entender, né? Tem a questão do Código de Trânsito Brasileiro, né? O CTB, verificar o artigo 28. Eu peço que vocês dê uma lida pessoal nesse artigo, faça algum comentário aí, questão de prova, tá? Código de Trânsito Brasileiro, verificar o artigo, tá? É muito importante isso, pessoal, que vocês vão sair daqui com esse conhecimento, com assim, uma visão de segurança bem ampla também. É complicado, a segurança do trabalho, principalmente nessa matéria que a gente está trabalhando, que é segurança no trânsito. As pessoas não respeitam nada, as pessoas têm que esperar acontecer. Infelizmente é assim, a dura realidade. Então nós trabalhamos para isso, para que não ocorra, para que a gente consiga manter a nosso critério aqui sobre falar sobre trânsito, né, que é uma matéria assim, hoje as estatísticas falam que o trânsito mata mais do que foi a Segunda Guerra Mundial. Se pegar um índice de épocas, né, também, carnaval, épocas de Natal, então é um índice muito grande no Brasil, que é onde as pessoas circulam muito. Então é uma porque no carnaval as pessoas andam muito embriagadas, tem que ter uma fiscalização mais pesada, isso no Brasil todo, mas só assim não vai resolver, então tem que ter o conceito lá da base. Então para se colocar a mudança tem que ser lá na pré-escola, colocar o trânsito na pré-escola, lá no início. Infelizmente não há isso, né? Não tem alguém que faça alguma coisa do tipo na nossa educação, né? Educação no trânsito é muito importante, valores éticos, valores morais. Para isso tem que se colocar o trânsito nisso, né? Infelizmente não tá, é uma dura realidade no nosso país, né? Não se leva nada a sério, tudo é o politicamente correto. Então no trânsito, na segurança não existe isso. Não existe meio termo. Ou você faz ou você não faz. Então infelizmente, essa é a nossa dura realidade, entendeu? Então, nós temos que prestar bastante atenção em tudo que nós estamos vivendo aqui, certo? Então, tudo esses pontos que a gente está colocando sobre do condutor na direção defensiva, vale muito a pena frisar, tá, pessoal? A questão de sinalização é muito importante, seguir, respeitar, certo? Muitas pessoas elas respeitam essa questão até de velocidade quando elas encontram assim, em ruas, geralmente em avenidas, e a gente encontra aqueles como é que chama? Os. Depois eu lembro pra vocês, acabei esquecendo, mas aquele que faz. Aqueles. Como é que chama? Eu me esqueci aqui no momento aqui, pessoal. Mas você passa, ele mede a velocidade, tem a velocidade para você passar e ele vai tirar foto, né? Então as pessoas só respeitam quando tem isso, né? Aqueles
Acabamos esquecendo aqui, pessoal. Medidor de velocidade, né? Aqueles radar, desculpa. É os radares, né, pessoal? Então, quando tem aqueles radares, as pessoas respeitam, porque vai tirar foto, vai gerar uma multa, só quando dá penalidade, só quando dá penalidade que o pessoal respeita. Infelizmente é assim, a dura realidade, tá? Então, previsão. Na direção defensiva, a previsão ocorre simultaneamente com uma atenção. O trânsito principal de muitas eventualidades e o condutor defensivo deve estar preparado para evitá-las antes mesmo que elas aconteçam, prevendo o perigo com antecedências. Haverá mais tempo para reagir, obter respostas do veículo na exata medida em que a atenção vai mapeando o terreno. O cérebro tenta prever, antecipar possíveis conhecimento de modo que agir prontamente se necessário. Para não ser tomado de surpresa, a previsão pode ser o exercício sobre o raio de ação próximo. Então, prevenir, como a gente falou, vocês são prevencionistas, pessoal. Vocês prevê aquilo que pode acontecer, certo? Então, ser prevencionista, aqui a gente vem com a questão de um raio de ação próximo, né? Que é uma raio imediata, né? Então, é uma questão imediata, que é o que? Quando você está agindo, quando reduz a velocidade, né? Sobre locais de movimentação, né? Reduz uma questão de uma escola, de um hospital. Então, você está fazendo uma ação, né, de um raio de ação imediata. Quando não é, quando é imediata, né, é quando você vai fazer uma revisão de veículo, abastecimento, que é uma previsão, digamos assim, planejada, né? Então você planejou, identificou alguma coisa que pode dar errado e tal, o óleo tá já no limite, vou trocar e tal. Então, questão imediata, certo? Então, prestar muita atenção nisso, questão de prova, tá, pessoal? E então, entender isso, saber desses fatores, pessoal, é muito importante. E eu quero poder, pessoal, quero poder estar passando esse conhecimento para vocês, pessoal, tá? Então, estudem, verifique essa questão da nossa aula. Eu já passei um trabalho para vocês. Eu vi lá que todos fizeram. Parabéns, pessoal. O trabalho estava muito bom, certo? E eu vi que vocês pegaram pontos, coisas assim legais. Naquele vídeo era só para ilustrar alguma coisa ou outra, tá? Saber que existe vários fatores de para tudo, para que as coisas aconteçam. Então, a previsão, né, que a gente tem na direção defensiva é totalmente positiva, né? Uma previsão que vai para corrigir, né? Então, quando você prevê e faz a ação correta, você está prevenindo, você está agindo na direção defensiva. Correto, pessoal? Então, esse é um análise que eu passo para todos vocês, né? O conhecimento deve a gente deve ter o máximo de informações, como a gente tinha falado aqui no trânsito, tá? O máximo assim, global, né? Equipamento, pavimentação que são ruas, né? Circulação, sinalização, culturalmente da própria cidade. Existem cidades que você vai, na cidade toda não usa capacete praticamente, então culturalmente não se usa. Eu não vou usar porque o pessoal não usa. Não, você tem que fazer a sua parte. Eu vou usar porque eu quero fazer segurança para minha própria vida. Eu me amo. Só faz segurança quem se ama, pessoal, tá? Quem cuida de si. Então, são a regra, conhecer as normas, tá? E todo dia a gente vai aprendendo com essa matéria, segurança do trabalho. Todo dia é uma aprendizagem, você viu coisa nova. É muito legal, pessoal. Vocês vão se apaixonar pela matéria. E assim, você tem que estar todo dia passando a ideia
de que você tá junto, quando você for trabalhar com uma equipe, é muito importante, tá, pessoal? Vocês estarem junto, então, da equipe, participar, é, procurar, pesquisar. Mesma coisa aqui, pesquise muito sobre isso, sobre essa matéria. É uma matéria muito importante, porque o que a gente está vendo, o que a gente está falando aqui, não se vê na escola. Na escola, como eu falei, só pincela, né? Passa um pincel, você só aprende lá o verde, o amarelo, o vermelho, o pare, o amarelo, atenção, e o verde, siga, e pronto, acabou. Você já está sabendo tudo sobre faixa de pedestre e tal, tal. Só isso, não fala que o que pode acontecer, estatisticando como é que tá os acidentes, por que é importante EPI, que norma é EPI, que é NR6, faz parte do EPI. Você deve andar calçado, que você deve usar o capacete, usar o cinto de segurança, tem a idade correta, você tem que ter habilitação, você tem que passar por uma série de treinamentos, de estudos para conhecer de trânsito, prática, entendeu? Muita prática. Então, isso é muito importante, certo? Então, é isso que eu coloco para vocês. É isso que a gente falou sobre os elementos da direção defensiva. A gente colocou todo o que precisa, tá, pessoal? Então, é mais ou menos essa foi a nossa aula. Vai ter a nossa revisão também. A gente vai fazer, vai ter a prova, tudo certinho. E o que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar. Só para lembrar vocês, meu e-mail tá lá. Vocês podem mandar qualquer coisa. O grupo tá aí. Sábado é o dia de a gente tirar dúvidas, mas você pode mandar dúvidas também, que você colocar no grupo. O tempo que eu tiver aqui eu respondo vocês. Mas sábado eu sempre tiro sábado das 8 a meio-dia, tá? Para tirar dúvida, alguma coisa que alguém queira falar, quer que melhore alguma coisa. Vocês podem falar, pessoal. E pode colocar lá que vamos passar aquilo que você precisa e isso aí, pessoal. Estudem, procurem isso, tá? Então, tá joia? Ok, pessoal. Muito obrigado, tá bom?